Capítulo 15. Uma habilidade diferente. Para a fúria de Elaine, uma fúria silenciosa e fervente que apertou sua mandíbula, ela se perdeu no caminho para seus aposentos. Aqueles quartos tinham sido dela desde que ela deixou o berçário, mas 2 vezes ela deu uma volta apenas para descobrir que não levava onde ela esperava. E um lance de escadas com um corrimão de mármore a levou na direção totalmente errada. Tchaquime. Agora estar grávida estava confundindo seu juízo completamente. Ela podia sentir perplexidade e preocupação crescente através do vínculo enquanto refazia seu caminho, subindo um conjunto diferente de escadas. Algumas das guardas murmuraram inquietas, não alto o suficiente para entender as palavras, até que a bandeirante no comando, uma saudaiana magra e de olhos frios chamada Devorizar Bayan, a silenciou com uma palavra afiada. Até a vianda começou a olhar para ela em dúvida. Bem, ela não estava prestes a se perder no palácio, como um problema atirado em seu rosto. Nenhuma palavra de ninguém, ela disse severamente. Nenhuma, ela acrescentou quando o bicho abriu a boca de qualquer maneira. A mulher de cabelos dourados fechou os maxilares e deu um puxão em sua trança grossa, quase do jeito que Ninaeve fazia. Ela não se preocupou em esconder a desaprovação de seu rosto, e o vínculo ainda carregava perplexidade e preocupação. O suficiente para que Elaine também começasse a se preocupar. Ela lutou para lutar contra isso antes de se ver torcendo as mãos e se desculpando. Foi muito forte. Acho que vou tentar encontrar meus aposentos, se puder dizer apenas algumas palavras. Disse Bridget com a voz tensa. Quero me secar antes de usar minhas botas. Precisamos falar sobre isso mais tarde. Temo que não haja nada a ser feito, mas... Com um aceno rígido, mal dobrando o pescoço, ela saiu cortando seu arco de um lado para outro. Elaine quase a chamou de volta. Ela queria, mas Bridget tinha tanta necessidade de roupas secas quanto ela. Além disso, seu humor havia mudado para mal-humorada e teimosa. Ela não ia falar sobre se perder nos mesmos corredores onde ela cresceu, nem agora ou depois. Nada a ser feito? O que isso significava? Se Bridget estava sugerindo que seu juízo estava confuso demais para ser corrigido, sua mandíbula se apertou novamente. Por fim, depois de mais uma virada inesperada, ela encontrou as portas altas e esculpidas em leões de seus aposentos e deu um pequeno suspiro de alívio. Tinha começado a pensar que suas memórias do palácio realmente estavam completamente confusas. Um par de mulheres da guarda, resplandecentes em seus chapéus de abas largas com plumas brancas e faixas bordadas com rendas bordadas com um leão branco inclinado sobre suas couraças polidas e rendas mais claras em seus punhos e pescoços, endureceu em ambos os lados das portas quando ela se aproximou. Ela pretendia que elas tivessem peitorais laqueados de vermelho para combinar com seus casacos e calças de seda quando ela tivesse tempo para gastar com esse tipo de coisa. Se elas fossem tão bonitas que qualquer agressor as desprezaria até que fosse tarde demais, ela as tornaria positivamente vistosas. Nenhuma das guardas parecia se importar. Na verdade, elas estavam ansiosas pelos peitorais laqueados. Ela tinha ouvido alguns que não sabiam que ela estava por perto, menosprezando as mulheres da guarda, principalmente as mulheres, mas incluindo Doilin Melar, seu próprio comandante. Mas ela tinha plena confiança na capacidade de protegê-la. Elas eram corajosas e determinadas ou não estariam lá. Yureti Azeri e outras que haviam sido guardas de mercadores, ofício raro para mulheres, davam aulas diárias de espadas e um ou outro dos guardiões também dava uma segunda aula todos os dias. Ned e Arman de Sareita e Jaen de Vandene foram bastante elogiosos sobre a rapidez com que aprendiam. Jaen disse que era porque elas não achavam que já sabiam algo sobre como usar uma lâmina, o que parecia bobo. Como você pode acreditar que já sabia alguma coisa se você precisava de lições sobre isso? Apesar de as guardas já estarem lá, Devore repreendeu 2 das que acompanhavam e elas desembanharam suas espadas
e entraram enquanto Elaine esperava no corredor com a Vienda e o resto, batendo o pé com impaciência. Todas evitavam olhar para ela. A busca não era um insulto às mulheres que guardavam as portas. Ela supôs que era possível alguém escalar a lateral do palácio. Certamente havia entalhes suficientes para servir de apoio para as mãos, mas ela se sentiu irritada por ter que esperar por elas. Somente quando elas saíram, informaram a Devore que não havia assassinos esperando lá dentro. Nenhuma estará esperando para levar Elaine de volta a Elaida e a torre. Ela e a Vianda tiveram permissão para entrar, com as guardas entrando em formação em ambos os lados das portas com as outras. Ela não tinha certeza se elas a teriam impedido fisicamente de entrar mais cedo, mas até agora ela não estava disposta a colocar isso à prova. Ser contida por sua própria guarda teria sido insuportável. Não importa o que elas estivessem fazendo, apenas seu trabalho. Melhor evitar completamente a possibilidade. Uma pequena fogueira ardia na lareira de mármore branco da antessala, mas parecia dar pouco calor. Os tapetes tinham sido arrumados para a primavera e os ladrilhos do chão estavam frios sob a sola de seus sapatos, fortes como eram. E Sandy, sua criada, estendeu as saias cinzentas debruadas de vermelho com uma graça ainda surpreendente, embora a mulher magra de cabelos brancos sofresse de dores nas articulações, que ela negou e recusou a cura. Ela teria recusado qualquer sugestão de que voltasse à sua aposentadoria com a mesma veemência. O lírio dourado de Elaine era bordado grande em seu peito e usado com orgulho. Duas mulheres mais jovens flanqueavam-na um passo atrás em libré semelhante, mas com lírios menores, irmãs atarracadas de rosto quadrado chamadas Cefane e Nares. Com os olhos tímidos, mas muito bem treinadas por Essande, elas fizeram profundas reverências, acomodando-se quase no chão. Essande podia ser lenta e frágil, mas ela nunca perdia tempo em conversa fiada ou dizendo o óbvio. Não houve exclamações sobre como Elaine e a Vianda estavam molhadas, embora sem dúvida as guardas a tivessem alertado. Vamos deixar você quente e seca, milady, e direto para algo adequado para encontrar os mercenários. A seda vermelha com gotas de fogo no pescoço deve impressioná-los adequadamente. Já passou da hora de você comer também. Não se preocupe em me dizer que sim, milady. Nares, vá buscar as refeições na cozinha para Lady Elaine e Lady Avienda. A Vianda soltou uma gargalhada, mas há muito ela havia parado de se opor a ser chamada de Lady. E era uma coisa boa, já que ela nunca iria parar e Sandy. Com os servos, havia coisas que você comandava e coisas que você simplesmente tinha que tolerar. Nares fez uma careta e respirou fundo por algum motivo, mas fez outra reverência profunda, esta para Sandy, e apenas um pouco mais profunda para Elaine. Ela e sua irmã estavam tão admiradas com a mulher idosa quanto com a filha de Regandor, antes de pegar suas saias e sair e correr para o corredor. Elaine também fez uma careta. As guardas também haviam contado a Sandy sobre os mercenários, aparentemente, e que ela não tinha comido. Ela odiava as pessoas falando sobre ela pelas costas. Mas quanto disso era a mudança de humor dela? Ela não conseguia se lembrar de ter ficado chateada antes porque uma empregada sabia com antecedência qual vestido colocar ou porque alguém sabia que ela estava com fome e mandou fazer uma refeição sem que ela pedisse. Os servos conversavam entre si, fofocavam constantemente, na verdade, isso era certo, e repassavam qualquer coisa que pudesse ajudar a sua patroa a ser melhor servida, e se eles fossem bons em seus trabalhos. Sandy era muito boa no dela. Ainda assim, irritou ainda mais por ela saber que era irracional. Ela deixou Sandy levar ela e a Vienda para o quarto de vestir com Cefane na retaguarda. A essa altura, ela estava se sentindo muito miserável, úmida e trêmula, para não mencionar a raiva de Birch por ter ido embora, assustada por se perder no lugar onde cresceu e mal-humorada por suas guardas fofocando sobre ela. Na verdade, ela se sentia absolutamente miserável.
Logo, porém, Essande atirou de suas roupas molhadas e a envolveu em uma grande toalha branca que estava pendurada em uma prateleira de aquecimento em frente à ampla lareira de mármore no final da sala. Isso teve um efeito calmante. Este fogo não era nada pequeno e a sala não parecia muito menos quente. Um calor bem-vindo que embebeu a carne e baniu os arrepios. Essande enxugou o cabelo de Elaine com uma toalha enquanto Stefani fazia o mesmo trabalho para a Vienda, o que ainda desgostava a Vienda, embora essa não fosse a primeira vez. Ela e Elaine costumavam escovar os cabelos uma da outra à noite, mas aceitar esse simples serviço de uma serva dava manchas de cor nas bochechas bronzeadas de Avienda. Quando Stefani abriu um dos armários que revestiam a parede, Avienda suspirou profundamente. Ela segurava uma toalha frouxamente enrolada em volta de si. Outra mulher secando o cabelo poderia ser embaraçoso, mas quase nudez não apresentava dificuldades. E uma segunda menor estava enrolada em seu cabelo. Você acha que devo usar roupas de água senta, Elaine? Já que vamos encontrar esses mercenários? Ela perguntou em tom de grande relutância. Ressande sorriu. Ela gostava de vestir a vianda em sedas. Elaine escondeu seu próprio sorriso, tarefa nada fácil, porque queria rir. Sua irmã fingia desdenhar as sedas, mas raramente perdia uma oportunidade de usá-las. Se você aguentar a vianda, ela disse gravemente, ajustando sua própria toalha com cuidado. Essande havia pelada todos os dias, e Stefani também, mas não era nada para deixar acontecer sem motivo. Para o melhor efeito, nós duas devemos impressioná-los demais. Você não vai se importar muito, vai? Mas a vianda já estava no guarda-roupa, a toalha aberta descuidadamente, enquanto ela dedilhava os vestidos. Vários conjuntos de roupas de Aiel estavam pendurados em outro dos guarda-roupas, mas Tilly havia dado a ela baús de seda e lãs finamente cortadas antes de deixarem eboldar, o suficiente para preencher quase um quarto dos armários esculpidos. Essa breve explosão de diversão fez com que Elaine não se sentisse mais como se tivesse que discutir sobre tudo. Então, sem hesitação, ela deixou Estande colocá-la na seda vermelha com gotas de fogo do tamanho de uma junta de dedo costurada em uma faixa ao redor da gola alta. A roupa impressionaria, com certeza, sem a necessidade de outras joias, embora, na verdade, o anel da grande serpente em sua mão direita, fosse joia suficiente para qualquer um. A mulher de cabelos brancos tinha um toque delicado, mas Helena ainda estremeceu quando começou a fechar as fileiras de botões minúsculos nas costas, apertando o corpete em seu peito macio. As opiniões variavam sobre quanto tempo isso iria durar, mas todos concordavam que ela poderia esperar mais inchaço. Ah, como ela desejava que Randy estivesse perto o suficiente para compartilhar todo o efeito de seu vínculo com ele. Isso iria ensiná-lo a engravidá-la tão descuidadamente. Claro, ela poderia ter bebido o chá de coração antes de se deitar com ele. Ela afastou esse pensamento com firmeza. Isso foi tudo culpa de Randy, e era isso. A Vianda escolheu o azul, o que ela costumava fazer, com fileiras de pequenas pérolas ornando o corpete. A seda não tinha um corte tão profundo quanto a moda eboldariana, mas ainda exibia um pequeno decote. Poucos vestidos costurados em eboldar não conseguiam fazer isso. Quando Stefani começou a abotoar os botões, a Vianda acariciou algo que ela havia tirado da bolsa do cinto. Uma pequena adaga com um cabo áspero de chifre de veado envolto em fio de ouro. Também era um terangreal, embora Elaine não tivesse conseguido decifrar o que fazia antes da gravidez forçar a interrupção desses estudos. Ela não sabia que sua irmã estava carregando a coisa. Os olhos de Avienda estavam quase sonhadores enquanto ela olhava para ele. Por que isso a fascina tanto? Elaine perguntou. Não era a primeira vez que via outra mulher absorta naquela faca. A Vienda deu um sobressalto e piscou para a adaga em suas mãos.
A lâmina de ferro parecia ferro, pelo menos, e se sentia quase ferro ao toque. Nunca tinha sido afiada, pelo que Elaine podia ver, e era pouco mais comprida do que a palma da mão, embora larga em proporção. Até mesmo a ponta era muito contundente para esfaquear. Pensei em dar a você, mas você nunca disse nada sobre isso. Então pensei que poderia estar errada. E então acreditaríamos que você estava salvo, pelo menos de alguns perigos, quando não estava. Então eu decidi mantê-la. Dessa forma, se eu estiver certa, pelo menos eu poderia protegê-la. E se eu estivesse errada, não faria mal nenhum. Elaine balançou a cabeça enrolada na toalha em confusão. Certa sobre o quê? O que você está falando? Isso, disse a vianda segurando a adaga. Eu acho que se você tiver isso em sua posse, a sombra não poderá vê-la. Nem os sem olhos, nem os retorcidos pelas sombras. Talvez nem mesmo o matador de folhas. Só que devo estar errada se você não viu. Stefani engasgou, suas mãos ficaram imóveis, até que Estande murmurou uma advertência suave. Estande vivera tempo demais para ser abalada pela mera menção da sombra. Ou por muito mais, aliás. Helene ficou olhando. Ela tentou ensinar a Vienda a fazer terangreal, mas sua irmã não possuía um pingo de facilidade naquilo. No entanto, talvez ela tivesse uma habilidade diferente, talvez até uma que pudesse ser chamada de talento. Venha comigo, disse ela, e pegando o braço de Avienda, ela quase a puxou para fora do quarto de se vestir. Restante seguiu com uma torrente de protestos e Stefani, tentando continuar abotoando o vestido de Avienda na hora. Na maior das duas salas de estar do aposento, boas fogueiras ardiam em ambas as lareiras e, mesmo que o ar estivesse tão quente como no quarto de vestir, ainda era confortável. A mesa com bordas arredondadas cercada por cadeiras de espaldar baixo no meio do piso de ladrilhos brancos era onde ela e a Vienda faziam a maior parte de suas refeições. Vários livros encadernados em couro das bibliotecas do palácio estavam empilhados em uma extremidade da mesa. Histórias de Andor e livros de contos. As lamparinas espelhadas davam uma boa luz, e muitas vezes elas liam ali à noite. Mais importante ainda, uma longa mesa lateral encostada a uma parede de painéis escuros estava coberta com um terangreal do esconderijo que a confraria mantinha escondida em Eboldar. Xícaras e tigelas, estatuetas e figuras, joias, todo tipo de coisas. A maioria parecia comum, exceto talvez por uma estranheza de design, mas mesmo o que parecia mais frágil não podia ser quebrado, e algumas eram muito mais leves ou mais pesadas do que pareciam. Ela não podia mais estudá-las com segurança de qualquer maneira significativa. Tinha a garantia de mim de que seus bebês não poderiam ser prejudicados, mas com seu controle do poder tão escorregadio, danificar a si mesma era mais uma possibilidade do que nunca. Ainda assim, ela mudava o que estava na mesa todos os dias, tirando peças ao acaso dos cestos guardados na despensa do aposento, só para poder olhar e especular sobre o que descobrira antes de engravidar. Não que ela tivesse descoberto muito. Bem, nada realmente. Mas ela podia pensar nelas. Não havia preocupação de nada ser roubado. Rini havia erradicado a maioria, se não todos, os desonestos entre os servos, e a guarda constante na entrada cuidava do resto. Como é que ela fala? Quem vigia os vigilantes? Com a boca apertada de desaprovação. A vestimenta era feita no provador, decentemente, não onde ninguém pudesse entrar. Restante retomou sua tarefa com os botões de Elaine. Stefani, provavelmente tão agitada pelo desagrado da mulher mais velha quanto qualquer outra coisa, respirava com dificuldade enquanto trabalhava em Avienda. Escolha algo e me diga o que você acha que faz, disse Elaine. Olhar e especular não tinha adiantado nada,
e ela não esperava que isso acontecesse. No entanto, se a vianda pudesse de alguma forma dizer o que um terangrial fazia apenas por segurá-lo, o ciúme surgiu nela, quente e amargo, mas ela o afastou. Então, por um bom tempo, ele pulou para cima e para baixo, até que desapareceu. Ela não teria ciúmes de Avienda. Não tenho certeza se posso, Elaine. Eu só acho que esta faca faz uma espécie de proteção. E eu devo estar errada, ou você saberia. Você sabe mais dessas coisas do que qualquer um. As bochechas de Elaine esquentaram de vergonha. Eu não sei tanto quanto você parece pensar. Tente, Avienda. Eu nunca ouvi falar de alguém ser capaz de ler Terangreal, mas se você puder, mesmo que um pouco, você não vê como isso seria maravilhoso? A Vianda assentiu, mas seu rosto tinha dúvida. Hesitante, ela tocou uma haste preta e fina. Um passo longo e tão flexível que poderia ser dobrada em um círculo e saltar para trás, colocada no meio da mesa. Tocou-a e puxou a mão para trás rapidamente, limpando os dedos inconscientemente na saia. Isso causa dor. Ninaeve nos disse isso, disse Helena impaciente, e a Vienda deu-lhe um olhar nivelado. Ninaeve Almeara não disse que você pode mudar a quantidade de dor que cada golpe causa. A incerteza dominou novamente, de uma vez. Porém, e sua voz tornou-se hesitante. Pelo menos acho que isso pode ser feito. Acho que um golpe pode parecer 1 ou 100. Mas estou apenas supondo, Elaine. É só o que eu penso. Continue, Elaine disse a ela encorajadoramente. Talvez encontremos algo que torne isso certeza. E quanto a isso? Ela pegou uma tampa de metal de formato estranho, coberta com estranhos padrões angulares do que parecia ser a gravura mais diminuta. Era fina demais para ser usada como capacete, embora fosse 2 vezes mais pesada do que parecia. O metal também parecia escorregadio, não simplesmente liso, como se tivesse lubrificado. A vianda soltou a adaga com relutância e virou a tampa uma vez em suas mãos antes de colocá-la de volta na mesa e pegar a adaga novamente. Eu acho que isso permite que você conduza um dispositivo de algum tipo, uma máquina. Ela balançou a cabeça enrolada na toalha. Mas eu não sei como ou que tipo de máquina. Você vê? Eu estou apenas supondo novamente. Elane não a deixaria parar, no entanto. Terangreal após terangreal, a vianda tocou ou às vezes segurou por um momento, e toda vez ela tinha uma resposta. Entregue hesitante, com cautelas de que era apenas uma suposição, mas sempre uma resposta. Ela pensou que uma pequena caixa articulada, aparentemente de marfim coberta com listras vermelhas e verdes ondulantes, continha música. Centenas de músicas, talvez milhares. Como um terangreal, isso podia ser possível. Afinal, uma boa caixa de música pode ter cilindros para até 100 músicas, e algumas podem tocar peças bastante longas em um cilindro após o outro, sem alterá-las. Uma tigela branca achatada com quase um passo de largura era para olhar as coisas que estavam longe, pensou. E um vaso alto trabalhado com vinhas em verde e azul, vinhas azuis, recolhia água do ar. Isso soou inútil, mas a vianda quase o acariciou, e após uma reflexão, Helene percebeu que seria muito útil no deserto. Se funcionasse como a vianda acreditava. E alguém descobrisse como fazer isso funcionar. Uma estatueta em preto e branco de um pássaro com longas asas abertas em voo. Era para conversar com pessoas distantes, disse ela. Assim como a figura azul de uma mulher, pequena o suficiente para caber na palma de sua mão, em uma saia e casaco de corte estranho.
e 5 brincos, 6 anéis e 3 pulseiras. Elaine começou a pensar que a Vianda estava desistindo, oferecendo a mesma resposta todas as vezes na esperança de que ela parasse de perguntar. Mas então percebeu que a voz de sua irmã estava ficando mais confiante, e não menos, que os protestos de que ela estava apenas imaginando havia diminuído. E seus palpites foram crescendo em detalhes. Uma haste curvada e sem traços, de preto fosco tão larga quanto seu pulso. Parecia metal, mas uma extremidade se acomodava a qualquer mão que agarrasse. A fez pensar em cortar metal ou pedra, se não fossem muito grossos. Nada que pudesse pegar fogo, no entanto. A figura aparentemente de vidro de um homem com 30 centímetros de altura, com a mão erguida como se sinalizasse para parar, afugentaria os vermes, o que certamente teria sido útil, dado a praga de ratos e moscas de Kemlin. Uma pedra esculpida do tamanho de sua mão, com curvas azuis profundas, parecia pedra pelo menos, embora de alguma forma não parecesse realmente esculpida, era para cultivar algo, não plantas. Aquilo a fez pensar em buracos, só que não eram exatamente buracos. Ela não acreditava que alguém tivesse que canalizar para fazer funcionar. Apenas cantar a música certa. Alguns terangreal não requeriam canalização, mas realmente, cantar. Terminada com o vestido de avienda, Cefane ficou encantada com a recitação, seus olhos ficando cada vez mais amplos. Essande também ouvia com interesse, a cabeça inclinada para o lado, murmurando pequenas exclamações a cada nova revelação, mas não estava pulando nas pontas dos pés como Cefane. E aquele, milady? A mulher mais jovem deixou escapar quando a vianda fez uma pausa. Ela apontou para a estatueta de um homem robusto e barbudo com um sorriso alegre, segurando um livro. Com 60 centímetros de altura, parecia ser de bronze escurecido pelo tempo, e certamente era pesado o suficiente para ser. Olhar para ele sempre me faz querer sorrir também, milady. Eu também, Stephanie Pelden, disse a vianda, acariciando a cabeça do homem de bronze. Ele segura mais do que o livro que você vê. Ele tem milhares e milhares de livros. Abruptamente a luz de Saidar a envolveu e ela tocou finas correntes de fogo e terra nas figuras de bronze. Stephanie guinchou quando duas palavras da língua antiga apareceram no ar acima da estatueta, tão pretas como se impressas com tinta boa. Algumas das letras tinham um formato um pouco estranho, mas as palavras eram bem claras. Ansoen e Imsoen, flutuando no nada. A vianda parecia quase tão assustada quanto a empregada. Acho que finalmente temos provas, disse Elaine com mais calma do que se sentia. Seu coração estava em sua garganta e batendo. Mentiras e verdade, as duas palavras podem ser traduzidas. Ou, no contexto, talvez ficção e não ficção seria melhor. Era prova suficiente para ela. Ela marcou onde os fluxos tocavam a figura para quando pudesse voltar aos estudos. Mas você não deveria ter feito isso. Não é seguro. O brilho ao redor de Avienda desapareceu. Ah, luz! Ela exclamou, jogando os braços em volta de Elaine. Nunca pensei. Eu tenho grande tô para com você. Eu nunca quis colocar você ou seus bebês em perigo. Nunca. Meus bebês e eu estamos seguros. Elaine riu, abraçando-a de volta. A visão de mim? Seus bebês estavam seguros, pelo menos. Até que nascessem. Tantos bebês morriam em seu primeiro ano. Min não disse nada além de terem nascido saudáveis. Min não disse nada sobre ela não estar esgotada também. Mas ela não tinha intenção de trazer isso à tona com sua irmã já se sentindo culpada. Você não tem nada para mim. Era em você que eu estava pensando. Você poderia ter morrido ou se exaurido. A vianda recuou o suficiente para olhar nos olhos de Elaine. O que ela viu ali a tranquilizou, porque um pequeno sorriso curvava seus lábios. Eu fiz isso funcionar, no entanto.
Talvez eu possa assumir o estudo deles. Com você para me guiar, deve ser perfeitamente seguro. Temos meses antes que você possa fazer isso sozinha. Você não tem tempo, Avianda, disse uma voz de mulher da porta. Nós estamos saindo. Espero que você não tenha se acostumado a usar seda. Eu vejo você, Elaine. A vianda saltou para longe do abraço, correndo furiosamente, quando duas mulheres Aiel entraram na sala, e não apenas duas Aiel. Nadere, de cabelos claros, tão alta quanto a maioria dos homens, e larga também, era uma sábia de considerável autoridade entre os Goshen. E Dorinda, seus longos cabelos ruivos tingidos de branco, era a esposa de Bael, chefe do clã dos Goshen. Embora sua verdadeira proeminência viesse de ser senhora do teto de domínio das fontes de fumaça, o maior domínio do clã. Foi ela quem falou. Eu vejo você, Dorinda, disse Elaine. Eu vejo você, Nadere. Por que os estão levando a vianda embora? Você disse que eu poderia ficar com Elaine para ajudar a protegê-la, protestou a vianda. Você disse, Dorinda. Elaine pegou a mão da irmã com força e a vianda apertou de volta. Você e as sábias também. Pulseiras de ouro e marfim tilintaram quando Dorinda moveu seu chale escuro. De quantas você precisa para proteger suas costas, Elaine? Ela perguntou secamente. Você tem talvez 100 ou mais dedicadas a nada mais, e tão duras quanto Fardar Ismail. Um sorriso aprofundou os vincos nos cantos de seus olhos. Acho que aquelas mulheres do lado de fora queriam que nos deixássemos nossas facas de cinto antes de nos deixar entrar. Naderi tocou o cabo de chifre de sua faca, seus olhos verdes segurando uma luz feroz, embora fosse improvável que as guardas tivessem lhe mostrado tal desejo. Mesmo Birge, desconfiada de todos quando se tratava da segurança de Elaine, não via perigo na Zaiel, e Elaine aceitou certas obrigações quando ela e a Vianda se adotaram. Sábias que haviam participado daquela cerimônia, como Naderi, podiam ir aonde quisessem no palácio quando quisessem. Essa era uma das obrigações. Quanto a Dorinda, sua presença era tão imponente, ainda que silenciosa, que parecia inconcebível que alguém tentasse barrar seu caminho. Seu treinamento está suspenso há muito tempo, Avienda, Naderi disse com firmeza. Vá e coloque roupas adequadas. Mas estou aprendendo muito com Elaine, Naderi. Tramas que mesmo você não sabe. Acho que consigo fazer chover na Terra da Trindade. E agora descobrimos que eu posso. O que quer que você tenha aprendido, Naderi cortou bruscamente. Parece que você esqueceu muito. Como o fato de você ainda ser um aprendiz. O poder é o mínimo que uma sábia deve saber, senão só quem poderia canalizar seriam as sábias. Agora vai, mude de roupa e peça a sua sorte que eu não faça você voltar pelada para enfrentar uma amarração. As tendas estão sendo desmontadas enquanto falamos, e se a partida do clã atrasar, você enfrentará o chicote. Sem outra palavra, Vienda largou a mão de Elaine e saiu correndo da sala, esbarrando em Nares, que cambaleou e quase deixou cair a grande bandeja coberta de pano que estava carregando. A um gesto rápido de Sandy, Cefane correu atrás de Avienda. Os olhos de Nares se arregalaram ao ver as mulheres a Iel, mas Essande a repreendeu por demorar tanto e a instruir a colocar a refeição na mesa, colocando a jovem empregada em movimento apressado enquanto murmurava desculpas em voz baixa. Elaine também queria correr atrás de Avienda para aproveitar cada momento com ela, mas as palavras de Naderi a seguraram. Vocês estão deixando Kemlin, Dorinda. Onde vocês estão indo? Por mais que Elaine gostasse do Zaiel, ela não os queria vagando pelo campo. Com a situação tão instável como estava, eles eram um problema suficiente simplesmente se aventurando fora de seu acampamento para caçar ou negociar. Estamos deixando Andor, Elaine. Em algumas horas estaremos muito além de suas fronteiras. Quanto a onde, você deve perguntar ao cara carne. Naderi se aproximou para estudar o que Nares estava colocando,
e Nares começou a tremer tanto que quase deixou cair mais de um prato. Isso parece bom, mas não reconheço alguma dessas ervas, disse a sábia. Sua parteira provou tudo isso, Elaine? Vou chamar uma parteira quando meu tempo estiver próximo, Naderi. Dorinda, você não pode pensar que Randy gostaria que seu destino fosse mantido em segredo de mim. O que ele disse? Dorinda deu de ombros. Ele enviou um mensageiro, um dos casacos pretos, com uma carta para Bael. Bael me deixou ler, é claro. Seu tom dizia que nunca houve qualquer dúvida sobre ela não ler. Mas o cara carne pediu a Bael para não contar a ninguém. Então eu não posso contar a você. Nenhuma parteira? Nadere disse incrédula. Quem lhe diz o que comer e beber? Quem lhe dá as ervas adequadas? Pare de olhar como punhais apontados para mim, mulher. O temperamento de Melaine é pior do que o seu jamais poderia ser. Mas ela tem o bom senso suficiente para deixar Monaele governá-la nessas coisas. Toda mulher no palácio governa o que eu como, Melanie respondeu amargamente. Às vezes acho que todas as mulheres em Camelin sabem. Dorinda, você não pode pelo menos... Milady, sua comida está esfriando, Ressande disse suavemente, mas com apenas um toque de firmeza que um retentor idoso era permitido. Apertando os dentes, Elaine deslizou até a cadeira atrás da qual Essande estava. Ela não se mexeu, por mais que quisesse. Ela deslizou. Essande pegou uma escova de cabelo com costas de marfim e, tirando a toalha da cabeça de Elaine, começou a pentear seu cabelo enquanto comia. Ela comeu muito, porque não comer significava apenas que alguém seria instruído a buscar mais comida quente, porque Essande e suas próprias guardas poderiam mantê-la lá até que ela comesse. Mas, exceto por uma maçã seca que não tinha estragado, a refeição foi decididamente pouco apetitosa. O pão estava duro, mas salpicado de gorgulhos, e os feijões secos e encharcados, já que todos os feijões preservados haviam estragado, estavam duros e sem gosto. A maçã foi misturada numa tigela de ervas. Raiz de bardana fatiada, gavião preto, casca de cãibra, dente de leão, folha de urtiga, com um toque de óleo, e para a carne ela pediu um pedaço de cabrito cozido em caldo brando, com quase nenhum sal, até onde ela sabia. Ela teria matado por carne salgada pingando gordura. O prato de vianda tinha fatias de carne, embora parecesse dura. Ela também poderia pedir vinho. Para beber, ela escolheu água ou leite de cabra. Ela queria chá quase tanto quanto carne gordurosa, mas mesmo chá mais frio a fazia correr para fazer xixi, e ela já tinha dificuldades suficientes com isso. Então ela comeu metodicamente, mecanicamente, tentando pensar em qualquer coisa além dos gostos em sua boca. Exceto pela maçã, pelo menos. Tentou arrancar algumas notícias de Randy e das duas mulheres Aiel, mas parecia que elas sabiam menos do que ela, tanto quanto iriam admitir de qualquer maneira. Elas podiam ficar de boca fechada quando quisessem. Ela pelo menos sabia que ele estava em algum lugar distante a sudeste. Em algum lugar em Tear, ela suspeitava, embora ele pudesse facilmente estar nas planícies de Maredo ou na espinha do mundo. Além disso, ela sabia que ele estava vivo e nem um pouco mais. Tentou manter a conversa em range na esperança de que elas deixassem algo escapar, mas poderia muito bem ter tentado vestir tijolos com os dedos. Dorinda e Naderi tinham seu próprio objetivo: convencê-la a adquirir uma parteira imediatamente. Elas falavam sem parar sobre como ela poderia estar colocando em perigo a si mesma e a seus bebês, e nem mesmo a visão de mim as dissuadiria. Muito bem, ela disse finalmente, batendo com a faca e o garfo. Vou começar a procurar uma hoje. E se ela não conseguisse encontrar uma, bem, elas nunca saberiam. Tenho uma sobrinha que é parteira, milady, disse a Sandy. Meu fone distribuiu ervas e pomadas de uma loja na Rua das Velas, na Cidade Nova, e acredito que ela seja bastante experiente.
Ela colocou alguns últimos cachos no lugar e deu um passo para trás com um sorriso satisfeito. Você me faz lembrar de sua mãe, milady. Elaine suspirou. Parecia que ela ia ter uma parteira, querendo ou não. Alguém para ver que suas refeições eram miseráveis. Bem, talvez a parteira pudesse sugerir um remédio para aquelas dores nas costas à noite e os seios sensíveis. Graças à luz fora poupada da vontade de vomitar. As mulheres que podiam canalizar nunca sofriam essa parte da gravidez. Quando a vianda voltou, ela estava novamente vestida de aiel, com o chale ainda úmido nos braços, um lenço escuro amarrado nas têmporas para prender o cabelo e uma trouxa nas costas. Ao contrário das inúmeras pulseiras e colares que Dorinda e Nadéria usavam, ela tinha um único colar de prata, discos primorosamente trabalhados em um padrão complexo e uma pulseira de marfim densamente esculpida com rosas e espinhos. Ela entregou a Elaine a adaga cega. Você deve manter isso, então você estará segura. Tentarei visitá-la sempre que puder. Pode haver tempo para uma visita ocasional, disse Naderi severamente. Mas você ficou para trás e deve trabalhar duro para recuperar o atraso. Estranho. Ela meditou, balançando a cabeça. Falar casualmente sobre visitas de tão longe, para cobrir léguas, centenas de léguas em um passo. Coisas estranhas que aprendemos nas terras alagadas. Venha, Vianda, devemos ir, disse Dorinda. Espere, Helen disse a elas. Por favor, espera, só um momento. Agarrando a adaga, ela correu para seu quarto de se vestir. Stefane parou de pendurar o vestido azul de Avienda para fazer uma reverência, mas Elaine a ignorou e abriu a tampa esculpida de seu baú de joias de marfim. Em cima dos colares, pulseiras e broches em seus compartimentos, havia um broche em forma de tartaruga que parecia ser de âmbar de uma mulher sentada, enrolada em seu próprio cabelo, aparentemente esculpida em marfim escurecido pelo tempo. Ambos eram angreal. Colocando a adaga com cabo de chifre no peito, ela pegou a tartaruga. Então, impulsivamente, pegou o anel dos sonhos de pedra retorcida, todo vermelho, azul e marrom. Parecia inútil para ela, disse que engravidou, e se conseguisse tecer o espírito, ainda tinha um anel de prata trabalhado em espirais trançadas, que havia sido recuperado de Spam. Correndo de volta para a sala de estar, ela encontrou Dorinda e Naderi discutindo, ou pelo menos tendo uma discussão animada, enquanto Ensande fingia estar verificando a poeira, passando os dedos sob a borda da mesa. Pelo ângulo de sua cabeça, ela estava ouvindo avidamente, no entanto. Nares, colocando os pratos de Elaine de volta na bandeja, estava a boca aberta para as mulheres Aiel. Eu disse a ela que ela sentiria o chicote se atrasássemos a partida. Nader estava dizendo com algum calor quando ela entrou da sala. Não é justo que ela não seja a causa, mas eu disse o que disse. Você vai fazer o que deve fazer, Dorinda respondeu calmamente, mas com um aperto nos olhos que sugeria que essas não eram as primeiras palavras que elas trocaram. Talvez não demoremos nada. E talvez a Viana pague o preço de bom grado para se despedir de sua irmã. Elaine não se incomodou em tentar argumentar em favor de Avienda. Não teria adiantado nada. A própria Avienda exibia uma equanimidade que daria crédito a uma Aes Sedai, como se ela fosse espancada por culpa de outra pessoa não importasse. Estes são para você, disse Elaine, colocando o anel e o broche na mão de sua irmã. Não como presentes, receio. A Torre Branca vai querer eles de volta, mas para usar como precisar. A Vianda olhou para as coisas e engasgou. Até o empréstimo destes é um grande presente. Você me envergonha, irmã. Não tenho presente de despedida para dar em troca. Você me dá a sua amizade. Você me deu uma irmã. Elaine sentiu uma lágrima deslizar pelo seu rosto. Ela tentou dar uma risada, mas era uma coisa fraca e trêmula. Como você pode dizer que não tem nada para dar? Você me deu tudo. Lágrimas brilharam nos olhos de Avienda também.
Apesar dos outros assistirem, ela colocou os braços ao redor de Elaine e a abraçou com força. Eu vou sentir sua falta, irmã, ela sussurrou. Meu coração está frio como a noite. E o meu, irmã, Elaine sussurrou, abraçando igualmente forte. Vou sentir sua falta também. Você terá permissão para me visitar algumas vezes. Isso não é para sempre. Não, não para sempre. Mas ainda sentirei sua falta. Elas podiam ter começado a chorar em seguida, mas Dorinda colocou as mãos em seus ombros. Está na hora, Vianda. Devemos ir se você quiser ter alguma esperança de evitar o chicote. A Vianda se endireitou com um suspiro, esfregando os olhos. Que você sempre encontre água e sombra, irmã. Que você sempre encontre água e sombra, irmã, Elaine respondeu. O costume é a última finalidade sobre isso, então ela acrescentou. Até eu ver seu rosto, até eu ver seu rosto novamente. E tão rápido quanto isso elas se foram. Tão rápido quanto isso ela se sentiu muito sozinha. A presença de Avienda se tornou uma certeza, uma irmã com quem conversar, rir, compartilhar suas esperanças e medos. Mas esse conforto se foi. E Sandy saiu da sala enquanto ela e Avienda estavam se abraçando. E agora ela voltou para colocar a coroa da filhardeira na cabeça de Elaine. Um simples aro de ouro sustentando uma única rosa dourada na testa. Para que esses mercenários não esqueçam com quem estão falando, milady. Elaine não percebeu que seus ombros caíram até que ela os endireitou. Sua irmã se fora, mas ela tinha uma cidade para defender e um trono para ganhar.